Você vai assistir a aula hoje, Daniel? Vai assistir a aula com a tia? Sim, vou. Aí, ó, Vai? vem aqui pra eu te ver, ó. Isso. Agora eu tô Vem te aqui. vendo. Nossa, você tá com frio, hein, Daniel? Sim, é o frio. Tá frio mesmo, Daniel. Sim, tá sim. Quantos aninhos você tem? 5. 5. Eu tenho 18. Fala assim, mentira. Mentira! Verdade. Eu tenho 18 anos só. Cadê meu irmão? Tchau, 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 tchau. Professor, ele vai embora agora, tá bom? Tchau, Tchau, Tchau pra ela. Daniel. Tchau. tchau. Pessoal, vamos começar lá então, né? Daqui a pouco entra mais pessoas. Aí tem mais gente entrando aqui. Depois vocês não esqueçam de colocar o nome de vocês ali no chat, tá? Para eu mandar para a escola. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí de organização do tempo. Atualmente, algum dos requisitos que é observado, até mesmo numa entrevista de emprego, e que é desejável para qualquer profissão, é a organização do tempo. É que a pessoa saiba realmente controlar ali o seu tempo de forma que esse tempo seja mais produtivo. Que estar ocupado, né, o tempo todo, durante o serviço, durante o horário de trabalho, não significa que você está sendo produtivo. Estar ocupado significa somente que você está realizando alguma atividade. Só que você pode estar fazendo essa atividade em forma de retrabalho, você pode estar fazendo essa atividade num momento que não é adequado, você pode estar fazendo atividade, finalizar a atividade e de repente não servir para nenhuma análise daquela atividade que você fez. Então, muito diferente do que ser produtivo, né? É você realmente estar desperdiçando o seu tempo. Então, hoje, nós estamos aí vivendo aí num mundo de incertezas, de mudanças, as coisas mudam muito rapidamente. Deixa eu incluir mais algumas pessoas aqui. Então, é necessário que nós tenhamos resiliência. Resiliência é um perfil hoje também bastante requisitado. É necessário que nós tenhamos adaptabilidade, e conseguimos aí nos adaptar às circunstâncias. Muitas vezes as circunstâncias a empresa está passando por uma crise e é necessária aí redução de custo, controle de gastos, e a gente tem que se adaptar. Resiliência, porque nem sempre as coisas saem conforme esperado. Às vezes você faz um projeto, um trabalho muito bem feito e às vezes ele não é reconhecido, não como você gostaria que ele fosse reconhecido, né? Então, às vezes, ocorre ali no seu serviço ali de não haver um reconhecimento por parte do seu chefe e você tem que ser resiliente. Você tem que realmente ali saber o momento ali de ficar triste, porque todo mundo fica descontente, todo mundo fica desanimado no serviço em algum momento, mas dar a volta por cima e recomeçar. Então, resiliência também é importante. E a organização do tempo em si. Então, são 3 coisas que eu acho que vocês deveriam começar a observar. Se vocês têm essas características, se não têm, prestar mais atenção, porque são coisas que estão sendo observadas aí pelos empregadores, aí no momento da entrevista de emprego ou enquanto você está trabalhando. Resiliência, adaptabilidade e organização do tempo. Sempre pense nessas 3 coisas. Eu preciso saber Excel, eu preciso saber inglês? Preciso. Mas eu preciso ter adaptabilidade, eu preciso ser uma pessoa resiliente, eu preciso conseguir organizar o meu tempo. Hoje é comum você, além de trabalhar às 8 horas dentro do estabelecimento que você está registrado, você às vezes levar serviço para casa. Então, você leva serviço para casa porque é urgente, você leva serviço para casa porque
é realmente um acúmulo muito grande, a sua função faz diversas atividades. Então, independente do motivo, você está trabalhando fora do horário de expediente. Tem pessoas que têm telefone da empresa para poder ser conectado a qualquer tempo. Tem pessoas que também têm que estar disponível, mesmo fora do horário de serviço. Principalmente cargos de confiança, cargos de gestão, você pode ser acionado em qualquer momento. E você voltar para sua casa e no seu convívio familiar, você não conseguir usufruir dele porque você está trabalhando, isso é ruim, isso é negativo. Então é importante você conseguir administrar esse tempo entre as suas obrigações relacionadas ao trabalho, a sua vida pessoal, o seu momento de lazer. A hora que você é mais produtivo, algumas pessoas são mais produtivas de manhã, outras pessoas são mais produtivas à tarde, né? Consegue realmente executar mais atividades com resultado melhor. Então, tente descobrir aí qual é o seu melhor horário aí. Cada um tem aí um horário aí que consegue ser mais produtivo. Deixa eu ver quem está entrando aqui. O Vinícius está entrando aqui agora. Então, deixa eu só mudar o slide aqui, ó. A vida ela já é curta, né? A gente tem 24 horas somente por dia, né? Então a gente precisa aí administrar todo esse tempo para não desperdiçar nenhuma hora aí. Claro que tem o nosso momento aí que a gente quer realmente não fazer nada, ficar no sofá de pernas para o ar, mas até esse momento a gente precisa saber qual é o melhor horário para estar fazendo isso, né? Então assim, por exemplo, imagine que você começa o dia aí realizando diversas tarefas, diversas atividades ao mesmo tempo. O que pode acontecer? Você não conseguir concluir nenhuma, não conseguir finalizar nenhuma tarefa, né? Hoje as pessoas têm muita iniciativa, mas não conseguem ter acabativa. Então, olhe na sua rotina de trabalho, veja as atividades que você desenvolve no decorrer do dia, das 8 até as 5. De todas essas atividades, quantas você começa e quantas você realmente consegue finalizar, consegue ter acabativa, tá? Isso precisa ser equilibrado. Não adianta você começar a fazer 10 coisas de manhã, chegar no final da tarde, conseguir finalizar somente 2 atividades. Isso não é ser produtivo. Isso é você só ser atarefado, você só está tumultuado, você só não está conseguindo controlar o que é prioridade e o que não é prioridade, tá? Então, assim, dê uma observada, olhe como é que você administra o seu tempo no seu horário de trabalho ali. O que é rotina? O que é prioridade? O que precisa ser feito agora? O que pode ser feito depois? Eu tenho que colocar no papel todo o meu planejamento? Algumas pessoas preferem colocar no papel. Eu, particularmente, normalmente eu tenho na minha mesa um sulfite ali. E conforme eu vou lembrando de coisas que eu tenho que fazer no decorrer do dia, eu vou fazendo pequenos lembretes ali em tópicos de algumas coisas que eu tenho que fazer, ligar para tal pessoa, fazer tal relatório, conferir tal dado. Claro que dentre essas coisas que eu vou anotando, algumas eu tenho que realmente fazer aquele dia, é fundamental. Outras até podem ficar para o dia seguinte. Mas se eu conseguir executar hoje, eu já elimino uma atividade do dia seguinte. Então eu vou anotando ali, eu tenho essa folha de sulfite na minha frente o dia inteiro. Vou lembrando, vou anotando. Estou fazendo alguma coisa, lembrei de outra coisa, eu dou uma anotadinha ali e continuo fazendo o que eu estou fazendo, para poder ter acabativa. Mas isso é uma técnica que eu acho que é eficiente para mim. Tá? Tem pessoas que utilizam agenda física, tem gente que usa agenda do celular, tem pessoas que usam post-it, existe um programinha que você pode baixar no computador, que é o post-it online. Você abaixa e fica aqueles post-it na sua área de trabalho, então você pode escrever várias coisas. Então é interessante você descobrir qual ferramenta é melhor para você, para o seu controle. Tá? E aí eu vou riscando o que eu já fiz, vou passando um risco. Então, durante todo o dia, eu sei exatamente tudo que eu tenho que fazer, vou riscando o que eu já fiz, vai ficando algumas coisas em aberto,
e eu consigo ainda administrar o que ainda dá para ser feito nesse dia e o que vai ficar para o dia seguinte, tá? Alguém aí tem algum controle, costuma fazer alguma coisa nesse sentido, de ter essa administração? Eu tenho, professora. Como que você faz, Júlia? Eu geralmente anoto numa agenda pequenininha que dá para carregar onde eu for. E eu vou riscando, como a senhora falou, o que eu faço e o que eu não consegui fazer, ou eu vejo a importância na hora do dia, o que eu realmente preciso fazer. O que não é tão importante, se der, eu faço no dia, se não, eu faço no próximo dia. E aí vai subindo o grau de importância conforme eu vou passando. Uhum. Mas alguém tem o hábito de fazer esse autocontrole? Professora, eu tenho o costume de fazer mais com contas, não atividades. Por exemplo, eu tenho uma sequência de contas para pagar. Aí eu ponho em sequência lá as datas certinhas e conforme vai chegando as datas de vencimento, eu vou pagando, vou controlando o salário versus, como que fala, o que eu já gastei, o que falta para gastar ainda, e assim vai. Eu tenho Uma esse planilha, controle. Eu tenho também. um bloco de notas. Eu tenho um caderninho pequenininho que às vezes eu ponho dentro da minha bolsa, né? Eu anoto tudo. Centavos, assim, uma bala, algum troquinho que eu dou para alguém que tá olhando o carro, eu anoto tudo. É muito bom. Eu faço num bloco de notas. Chega no final do mês, você vai somar por assunto, né? Por tipo de gasto, o que você gastou com bobeira dá um valor alto, né? Que você poderia economizar, guardar na poupança, fazer outra coisa. Esse controle Sim. vale a pena também, é um controle financeiro pessoal, né? Isso. Importante. Mas alguém aí faz algum controle aí relacionado à administração do tempo, a atividades, prioridades? Eu faço o pagamento da loja. De pagamento, né? Não de atividades. Ninguém tem colado aí na geladeira aqueles papelzinhos. Segunda-feira, lavar roupa. Terça-feira, lavar banheiro. Quarta-feira. Ninguém tem? Eu tenho. Esse também é interessante. Principalmente para quem é responsável em cuidar da organização da casa. Vale a pena, porque aí cada dia você faz uma coisinha e não acumula, né, para o sábado tudo, né? Quem não faz, normalmente, às vezes chega e não tem tempo durante a semana, chega num dia específico, num sábado, assim, tem que lavar louça, tem que lavar banheiro, tem que fazer aquela faxina mais pesada, lavar vidro. Então, vale a pena também, viu? Cada dia você coloca uma atividade aí, não pesa tanto. A administração do tempo, por que ela é importante? Por que é importante gerenciar o tempo? O que a gente gasta nos lugares certos, fazendo aquilo certo no momento certo, eu tenho um resultado mais positivo, né? Eu preciso conhecer as minhas obrigatoriedades, né? O que realmente eu tenho que fazer naquele intervalo de tempo, eu não posso deixar para depois, né? Gerenciar o tempo também, no meu ambiente de trabalho, traz um benefício para o meu ambiente pessoal. Quando eu consigo administrar meu tempo no meu ambiente de trabalho, pouca coisa eu carrego para casa, pouca coisa eu levo. Então, organizar o tempo profissionalmente já vai automaticamente organizar seu tempo pessoal. Então, isso é automático e vale a pena a gente pensar nisso também, tá? Então, pense que, dentre as diversas atividades que a gente tem que fazer num dia, algumas são prioritárias, algumas são rotinas, né? Algumas são importantes, outras não. Então, se você consegue enxergar todas as atividades que você precisa fazer, se você ainda consegue classificar elas entre rotina, prioridade, importância, urgência, você ainda consegue saber exatamente o que precisa ser feito e foca mais naquilo que te dá produtividade e resultado. Tá? É
É muito importante também, nesse momento que você está organizando o seu tempo, escolher uma ferramenta. Seja uma folha de sulfite, como eu comentei com vocês, que eu uso a agenda do telefone também, para não esquecer algumas coisas. Mas na minha rotina ali administrativa, eu tenho uma folha de sulfite na mesa. Seja uma agenda, uma folha de sulfite, qualquer ferramenta que você escolha, tenha uma ferramenta. Não deixe na sua cabeça. A sua cabeça você vai esquecer a data de pagar algum boleto, você vai esquecer algo que precisava ser feito naquele dia e acabou ficando para o dia seguinte, que a nossa memória é falha. Então, tendo essa anotação, as coisas vão acontecer naturalmente. Sendo uma empresa mais estratégica, onde você tenha que realmente... Só aumentar a foto aqui. Onde você tenha que realmente cuidar de assuntos importantes, aí eu aconselho até usar, por exemplo, um plano de ação 5W2H, porque são projetos mais longos, projetos que vão demandar um tempo maior, ações maiores que envolvem muitas vezes riscos financeiros. Aí sim vale a pena você usar uma ferramenta mais específica. Mas na sua rotina, escolhe uma ferramenta que você melhor se enquadra ali, que você acha ali que funciona melhor para você, tá? O que vale a pena também a gente prestar atenção? Ó? Permitir clareza nas escolhas é uma das funções da organização do tempo. Dedicar tempo ao trabalho para atendimento a metas. Ser mais produtivo, ter foco, concentração. Sabe aquelas atividades que às vezes você tem que fazer e demora 2 minutos? Ligar para alguém, dar algum recado, passar um e-mail que é importante, mas que é rápido? Aquele faça na hora. Essas atividades, obrigações que são rápidas, menos de 2 minutos você já fez, já faz, já elimina ela. Escolhe um horário do dia para você abrir os e-mails, ou 2 horários. Quando você deixa o e-mail o dia inteiro aberto na tela do computador, isso torna-se uma distração para você. Olhar no WhatsApp toda hora, porque tocou o sinalzinho, fez um alerta, isso acaba se tornando uma distração. Então, alguns grupos que você tem no WhatsApp, algumas pessoas, é interessante você colocar no mudo, que aí você, a hora que você for dar aquela olhadinha, você olha tudo, mas aquele sinalzinho, aquele som não fica te atrapalhando ali no seu dia a dia. Então, tem que tomar um cuidado também com essas funções que acabam nos distraindo aí no dia a dia, né? Esse gerenciamento consciente do tempo, ele conduz a rotinas para produção de resultado. Pense que hoje na empresa, na organização ou no comércio, qual é o grande objetivo de você ter um funcionário ali? Ele te trazer um resultado. Ou ele está efetuando uma venda, concretizando uma venda, ou ele está ali aumentando a sua produtividade na linha de produção, ou ele está conseguindo ali fazer análises e planejamentos e relatórios de forma rápida e eficiente, conforme você precisa. Ou seja, ele está trabalhando para resultado. Então, foca nisso. O que é importante que você faz, que traz resultado para a empresa e que, de repente, até para a sua imagem, né, como profissional, aquilo você tem que fazer e tem que fazer bem feito, né? O tempo livre para descanso também, para momentos de descontração. Faça algumas pausas, principalmente aí, horário de café, né, horário de almoço. Respeite essas pausas, que elas existem. Tá, e são realmente importantes ali para a pessoa. Dentro da empresa, às vezes a gente tem alguns momentos de estresse, seja por conta de uma reunião, seja porque o gerente, o diretor, o proprietário chegou lá e está estressado, então ele deixa toda a equipe dele estressada. Então, quando você tem essa rotina, uma pessoa estressada que chegue com uma certa emergência, que emergência também acontece, você está fazendo a sua rotina, aconteceu algo diferente, para tudo e vamos resolver essa emergência, esse problema aqui. Então, se a sua rotina já está funcionando bem, você consegue encaixar essa emergência no meio.
Agora, se a sua rotina não funciona, se esse controle não é eficiente, você vai parar ali a sua rotina para fazer emergência, mas a sua rotina vai fazer você fazer hora extra, vai fazer você levar serviço para casa, vai fazer com que você não consiga finalizar algum trabalho, tá bom? Aqui do pessoal que está aqui, quem trabalha em indústria, só para eu saber, deixa eu ver aqui, colocar todo mundo aqui. Quem trabalha em indústria? Quiser colocar um joinha. Vocês viram que aqui embaixo tem joinha? Ó, se vocês forem aqui no More, né? Deixa eu ver se é aqui mesmo. Não é aqui. Cadê o joinha? Tan, tan, tan. Aqui, reações aqui embaixo, vocês viram? Aqui, ó, joinha. Sim. Quem trabalha na indústria, então, só para eu ter uma ideia? Quem trabalha no comércio? Que é a área de serviços também, né? Quem não está trabalhando? Olha, até para quem não está trabalhando, essa organização da sua agenda pessoal, ela é importante, porque de repente você vai reservar ali um tempo para entregar currículo, para fazer cadastro em site, você vai reservar um tempo para fazer a leitura de algum livro, de algum artigo, de algum assunto que seja importante para a sua área de atuação. Você vai arrumar um tempo para fazer um curso, a internet está cheio de cursos gratuitos. Você vai conseguir organizar um tempo para fazer a faxina de casa, para passear, para o seu momento de lazer. Então, se você já adquirir esse hábito agora de fazer o controle do tempo, mesmo que seja ali da sua vida pessoal, você já vai levar isso junto com você, né, esse hábito na hora que você estiver trabalhando. Então, vale a pena, tá? Investir nisso. Vamos ver o próximo. Uma coisa importante também. Se eu sou um profissional que tenho um controle do tempo, essa imagem que as pessoas vão ter de mim. Essa imagem que eu vou estar passando e que todo mundo quer passar para qualquer supervisor, para qualquer empregador. Você passa uma imagem positiva, você passa uma imagem de eficiência. O seu chefe vai te dar um trabalho, vai falar que precisa daquele trabalho pronto em 2 dias, em 4 dias, em 5 dias. Você vai conseguir se comprometer com ele, com esse prazo que vocês combinaram, e você vai conseguir executar dentro desse prazo, tá? Porque você consegue ali no seu dia a dia dividir o que precisa ser feito, o que pode ser deixado para o dia seguinte. E hoje em dia a gente trabalha com prazos, né? Quando alguém pede um relatório, pede para você estar fazendo alguma análise de algum gráfico, para você fazer alguma atividade, algum projeto, normalmente eles falam, o chefe costuma falar, preciso desse relatório para hoje às 4 horas da tarde. Preciso desse relatório para daqui a 2 dias. Ou preciso disso pronto até semana que vem. Então, você acaba passando essa imagem de um funcionário eficiente. É uma imagem individual sua, que você está trazendo com você, né? E isso é uma questão comportamental, uma das questões comportamentais que vai te diferenciar ali do seu colega de trabalho, que vai te colocar em destaque ali perante tanto o chefe como toda a equipe também. Tá? O dia, ele tem... não mudei o slide aqui. O dia, ele tem 24 horas, o que equivale a 1.440 minutos. Claro que desse dia, tem 8 horas aí que a gente tira para estar repousando, para estar descansando, para dormir realmente.
Tem as 8 horas que normalmente a gente está trabalhando e tem essa diferença que você acaba utilizando no seu momento de lazer. Então, saiba aproveitar essas horas, esses minutos que tem aí durante o dia, né? Planeje, se organize, tenha disciplina. Como é que eu começo esse planejamento? Eu começo esse planejamento primeiro pela organização. Como que eu vou conseguir cumprir algum horário, algum prazo que foi combinado? Se a minha mesa está bagunçada, se o meu armário ali do escritório ali está todo bagunçado, cada hora eu guardo os documentos num lugar, eu não consigo localizar os documentos que eu preciso. Primeira coisa, organização. Então, organize o seu ambiente de trabalho de forma que, aí vale até aplicar o 5S, né? De forma que fique ali próximo de você aquelas ferramentas, aqueles documentos que você precisa usar toda hora, bem mais próximo. Aí você pode estar guardando ali um pouco mais distante aqueles documentos, aquelas ferramentas que você usa de vez em quando. Aí você coloca ali de uma forma mais distante. Mas comece pela organização. Não dá para se planejar, não dá para organizar o tempo sem antes fazer uma organização. Se vocês fossem fazer uma organização agora, no seu ambiente de trabalho, ou no seu quarto, na sua vida pessoal, acho que teria muita coisa aí para estar se desfazendo ou para estar identificando melhor, não teria? Sim ou não? Se fosse fazer uma limpeza no guarda-roupa. Nossa, tem mais gente aqui para entrar. Se fosse fazer uma limpeza no guarda-roupa, um monte de roupa ia sair do lugar, não ia? Uhum. Sim. Comece pela organização. Seja uma pessoa organizada para depois ser uma pessoa que consegue planejar e organizar melhor o tempo, tá? Faça primeiro essa organização, tá? Tenha foco, né, no que precisa ser feito, né? Tome um cuidado aí com a ausência de foco, um cuidado com as redes sociais, com que o tempo que você fica na rede social. Eu presenciei uma vez, deixa eu ver quanto tempo atrás, 8, 9, uns 9 anos atrás, quando ainda existia o Orkut, quando ainda o WhatsApp nem era tão forte, era Messenger, e aconteceu da empresa passar um termo para todo mundo assinar em relação ao uso da internet dentro da empresa. A internet não era uma ferramenta ainda tão usada assim, hoje é uma ferramenta que você precisa dela. Mas enfim, foi passado esse termo em relação ao Orkut, a ficar entrando na internet toda hora, ela foi entrar na internet só na hora do almoço, e em relação ao Messenger, todo mundo assinou ali. E isso da demissão, né, por justa causa, até. E depois de assinado, depois de um tempo, 2 pessoas foram mandadas embora. E o problema não era nem o conteúdo das conversas pelo Messenger, porque o pessoal que trabalha na TI consegue gravar tudo, né? Consegue rastrear as conversas. Não era o conteúdo em si. O problema é, somando o tempo que a pessoa ficava em bate-papo, na internet, no Facebook, dava horas. E ela estava ali trabalhando e recebendo por 8 horas trabalhada. Só que dessas 8 horas, ela ficava mais de 2 horas distraída na internet, no Facebook e tal. Então, 2 pessoas foram mandadas embora por conta disso. Então, se você usa o computador da empresa, fica toda hora acessando alguma coisa, saiba que você pode estar sendo monitorado e rastreado, tá? Isso é possível. Fora que entrar toda hora na rede social, no WhatsApp, no Instagram, você tira seu foco, né? Então a gente precisa controlar aí melhor também esse uso aí de internet. E passa uma imagem ruim, né? Quando a sua profissão requer que você seja uma pessoa de planejamento, de gestão,
você tem uma equipe trabalhando para você, tem que passar uma imagem melhor. Então, isso também acaba prejudicando aí a sua imagem que você tem ali dentro da empresa, tá? Então, cuidado com isso. Vantagens que eu tenho aí para poder quando eu organizo melhor o meu tempo. A organização do tempo, ela causará menos estresse. Principalmente se aparecer um trabalho de urgência para você fazer, e tem que ser feito, você não vai ficar estressado, porque uma outra atividade está deixando de ser feita, né? Então, é automático que essa organização do tempo cause menos estresse. Ela causa menos surpresa também, porque você já consegue encaixar outras coisas ali. Você vai ter, no final, mais tarefas executadas e você vai ter acabativa. Você inicia e finaliza uma determinada tarefa. Você tem menos retrabalho, tá? É bem provável que as coisas aconteçam de forma mais assertiva, mais certa, você não precisa refazer. Você tem mais tempo livre, você tem menos tempo perdido, você tem mais oportunidades de estar desenvolvendo outras atividades, outros desafios. Melhora a sua reputação na empresa, requer menos esforço da sua parte. Você realmente vai gastar mais tempo com aquilo que importa, tá? E você vai ter menos problema. Então, ache uma forma de organizar e controlar melhor o seu tempo. Comece pelo seu tempo profissional, que isso já vai refletir ali na sua vida pessoal, ali de forma já automática. Outras dicas que nós temos aí. Vamos começar bem consciente de que essa mudança é necessária e eu estou disposto a mudar, né? Se você não estiver disposto a mudar, isso não vai acontecer. Ninguém vai impor para você a organização do tempo. Uma vez, a empresa que eu trabalhava, o proprietário queria controlar o nosso tempo. Ele criou uma planilha. Tá? Deixa eu abrir. Ele criou uma planilha em Excel e a gente tinha que anotar minuto a minuto o que a gente fazia. Sem brincadeira, os funcionários ficaram com uma certa raiva daquilo e começaram a anotar assim, 15h10, fui ao banheiro. 15h20, fui beber água. 15h30, fui tomar um café. 15h40, abri o Excel para fazer uma planilha. 15h50, atendi um telefonema. E isso estava dando mais trabalho, estava desagradando todo mundo, porque ele realmente criou uma planilha e ele queria que anotasse minuto a minuto o que cada um fazia para poder controlar ali o funcionário. Tá? Isso não funciona. Quando você engessa a organização do tempo, e a organização do tempo vem de cima para baixo, vem como imposição, isso não vai funcionar. Você vai ter funcionários que vão ser contra e vão até trabalhar contra isso, fazendo algo parecido com o que eu comentei com vocês. Então, organização do tempo é uma coisa positiva quando o funcionário tem? A empresa observa isso? Observa. Porque a empresa sabe que ela vai te dar uma tarefa, vai te dar um prazo e você vai conseguir estar cumprindo. É algo que vai melhorar a sua imagem? Vai. É algo que vai facilitar a sua vida? Vai. E vai te dar mais tempo livre. Então, são só coisas positivas que acontecem dentro da organização do tempo. Você vai conseguir usufruir melhor o seu tempo, aquele horário que você é mais produtivo, aquele horário que você traz mais resultado, aquele horário para fazer coisas mais simples, aquele horário para fazer coisas mais urgentes.
e você vai conseguir fazer muito mais coisas do que você imaginava que você seria capaz. Às vezes a gente imagina que a gente é meio limitado. Sei lá, tô em casa, tô de férias, preciso fazer N coisas nas minhas férias. Um dia eu vou no banco, no outro dia eu vou no supermercado, no outro dia eu vou pôr gasolina no carro, no outro dia eu vou no médico. E parece que eu não tenho tempo para nada, né? Mas, assim, é uma falta de organização, porque quando você organiza, você consegue fazer muito mais coisas no intervalo de tempo menor e fazer coisas importantes, né? Então, primeiro, esteja disposto a mudar, que isso parta de você, que você precisa realmente fazer essa mudança. Saiba o que deve ser colocado ali no papel, na agenda. Eu gosto de colocar no papel, né? Cuidado com deixar essas informações só na sua mente, que você pode esquecer. Então, coloca ali no papel. Se essa atividade levar menos de 2 minutos, faça na hora. Faça na hora. Por exemplo, eu tenho que lavar a louça, porque a louça está ali. Vai levar menos de 2 minutos? Fazer. Já lavo a louça, porque já fico livre dessa atividade. Eu tenho que ligar para um cliente, agendar com esse cliente a retirada do produto para fazer manutenção. Vai demorar menos de 2 minutos? Já faço. Né? Por que deixar para fazer depois? Se leva menos de 2 minutos, é rápido e eu já consigo ter iniciativa e acabativa. Não, mas aí eu tenho uma coisa importante, eu tenho uma reunião para participar agora e nessa reunião vai ser discutido um assunto muito sério. Aí essa reunião, que é mais longa, que demora um tempo maior, ela tem que acontecer agora. Então, isso tudo vai ficar para depois. Anote os seus planos, seus afazeres, porque nem tudo que você vai fazer é obrigação, é atividade. Às vezes é um planejamento. Às vezes você quer começar a desenhar algo novo, você quer experimentar algo novo ali dentro da empresa. Então, você encaixa essa inovação, esse algo novo dentro da sua rotina. Conheça seus limites, todo mundo tem limites. Tem um horário que dá sono, tem um horário que você está cansado, tem um dia que você não está bem, fisicamente, psicologicamente. Tem um dia que você está com problemas pessoais e isso vai impactar no resultado ali da empresa onde você trabalha. Então, conheça os seus limites, né? Aprenda a dizer não. Você não precisa fazer tudo também que lhe é pedido. Se você tiver uma justificativa plausível, se for uma coisa que realmente você não vai conseguir cumprir, porque você está comprometida com outras atividades, não pegue esse prazo, né? Aprenda a dizer não. Que nesse momento você não consegue fazer aquela atividade, fazer aquilo que ele precisa, porque você tem um outro relatório para terminar, você tem 30 minutos para terminar a outra análise, tem que fazer um faturamento. Então, aprenda a dizer não. Mas o aprender a dizer não é aprender a dizer não de forma inteligente, né? Não é um não, não quero. Não é um não, não vou fazer. Mas é sim explicando realmente o motivo de você não conseguir se comprometer com aquilo. Porque se você falar um não de forma muito grosseira, isso vai reverter de forma negativa ali. Uma vez eu era novinha, trabalhava numa empresa e teve uma nova eleição da CIP. E na CIP anterior, eu já estava como secretária da CIP. Não sei se alguém aqui já participou de CIP, de empresa? Já? Não. E eu já tinha participado como secretária da CIPA. A secretária da CIPA faz as atas de reuniões, né? Controla ali os documentos. Teve uma nova eleição. Eu não queria fazer parte da nova gestão da CIP. E quando teve a eleição, que falou ali quem ia ser o presidente, o gerente virou e falou assim, a Juliana continua como secretária. E eu, inocente, novinha, virei e falei assim, não quero. Ele olhou para mim e falou, tá bom. E aí chamou outra pessoa. Mas depois ele me chamou no particular para conversar na sala dele.
para entender por que eu não queria. Aí eu expliquei para ele e tal, né, que eu já tinha ficado 1 ano, que eu queria fazer outras coisas. Eu também fazia parte da brigada de incêndio e tal. E eu era novinha, imagina, 17, 18 anos. E aí eu achei muito interessante, hoje pensando, olhando lá atrás, porque ele conversou comigo e explicou para mim, olha, cuidado da forma como você fala, porque a sua fala, não, eu não quero, soou de forma muito grosseira. E tinha muita gente na sala. Né? Muita gente, e então tô te dando um toque. Saiba falar não. De repente, o seu não, não vem assim direto com a palavra não, né? Você pode explanar ali exatamente porque você não quer. Deixar para falar depois em particular, não na frente das pessoas. Então, aí eu lembro disso até hoje. Porque ele realmente, lá com seus 50 anos já, eu novinha, ele estava me ensinando, né? Eu estava aprendendo com ele. Então, é algo que eu levo até hoje. Então, a gente precisa realmente, a hora que a gente tem que falar um não, principalmente para um chefe que está pedindo algo para você fazer, tem que tomar um cuidado na forma como você vai falar esse não. Porque pode ser bem negativo. Alguém já passou por uma situação de ter que falar um não para um chefe? Para um gerente? Não. Ninguém? Ninguém passou por essa experiência? Vocês estão quietinhos hoje. Tá? Então, assim, é um cuidado. Mas você tem que falar um não. É necessário, em alguns momentos, você falar um não, falar que precisa de ajuda, falar que não está dando conta, que se uma outra pessoa pode te ajudar a finalizar aquela atividade, porque é muito número, é muito relatório. Se uma outra pessoa te ajudar, você consegue cumprir o prazo. Então, saiba pedir essa ajuda, né? Saiba dizer não. É muito melhor você fazer isso antes do que você não cumprir o prazo. Aí chega na hora, às 4 horas da tarde, ele vai te pedir aquele relatório e você vai falar, não fiz, estou terminando, preciso de mais 30 minutos. Então, você não pediu ajuda. Então, tenha um cuidado com isso, tá? Crie um planejamento, né? Planeje ali prazos, hora para começar, hora para terminar, tá? Tenha esse cuidado. O que mais? Estabeleça o tempo necessário para cada atividade. Algumas atividades vão demandar um tempo maior de sua concentração. Algumas atividades é necessário que você tenha um ambiente mais tranquilo, mais calmo, sem muitos barulhos, sem muita interferência. Então, você precisa deixar para fazer essa atividade no momento que a sua sala está mais vazia, onde você consiga se concentrar melhor. Tenha foco. Então, eu comecei uma atividade, eu comecei um relatório, tenha foco, tente finalizar ele. Não pare pela metade e comece outra atividade, a não ser que apareceu uma urgência, né? Então, tente ter foco ali e não fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, senão vai faltar acabativa para você. Seja objetivo no que você precisa fazer. O mais simples, às vezes, é o que te traz mais resultado. Vou dar um exemplo para vocês. As aulas nossas virtuais. No começo, eu pensei muito em editar o vídeo, né? Porque a gente grava aqui. Antes eu estava até gravando a minha fala sozinha, né? Subia no canal para vocês e depois à noite nós fazíamos uma outra gravação. Eu pensei em editar o vídeo, mas estava tão tumultuado aquele momento que a edição de vídeo, que é corte, tudo, estava dando trabalho. Então, eu parei. Do jeito que nós gravávamos, ia para o ar, né? Eu subia o vídeo. Então, tanto a minha fala antes sozinha ali de 15, às vezes 20 minutos, só eu falando, eu gravava de uma vez só. E a hora que acabava, já subia.
eu não fiz edição, porque eu achei que o mais simples para mim naquele momento estava funcionando melhor. Então, agora que eu estou vendo outros recursos, como esse daqui que está aparecendo aqui atrás, que é como se fosse uma lousa virtual, né? E estou vendo outros recursos para poder incluir aqui também. Mas, às vezes, o mais simples já é eficiente. Então, seja objetivo, seja simples, seja direto. Não queira complicar muito ali a atividade que você precisa fazer, porque senão você vai acabar consumindo tempo e talvez não entregando no prazo. Talvez num outro momento você faça de uma forma diferente. Eu preciso fazer um relatório, eu tenho 30 minutos para fazer esse relatório. Seja objetivo, seja simples. Uma outra hora que você tiver um tempo sobrando, uma outra hora que você tiver um prazo maior, aí você procura fazer um relatório mais criativo, com mais ferramentas, colocando uma corzinha, um gráfico, uma animação. E aí você faz isso de uma outra forma, mas na pressa, na urgência, objetividade e simplicidade dá um bom resultado. Bloqueie as distrações, como nós falamos aqui, as várias distrações que nós temos aí, internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, telefone, né? Vamos bloquear essas distrações. Eu sou uma pessoa que gosto de olhar notícias todo dia, então logo de manhã eu entro em 3 sites assim que tem notícias, já tenho uma ideia do que está acontecendo já no Brasil e no mundo e depois não olho mais. As notícias de internet eu já não olho mais. Dou uma olhada no e-mail logo de manhã, vou olhar o e-mail de novo por volta de meio-dia e depois vou olhar o e-mail mais no meio da tarde, caso apareça alguma coisa, ainda dê tempo de fazer no fim da tarde. WhatsApp, eu silenciei várias mensagens para eu não ver, né? Fica ali na minha mesa ali, e aquelas mensagens que às vezes é urgente, que é de trabalho, que eu já tenho contato gravado, aí vai apitar e aí eu olho na hora. Caso contrário, se o celular estiver tranquilo, quietinho, sem tocar muito, eu vou também olhar o celular de manhã e o celular mais próximo do horário do meio-dia. Mas isso eu me habituei a fazer dessa forma. Cada um acha aí o modelo que se encaixe melhor aí, que traga um resultado. Delegue. Gente, essa ferramenta de delegar é tão importante. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer tudo. A gente precisa delegar. É necessário delegar. Coisas que você pode terceirizar, que uma outra pessoa vai dar conta, delegue. Delegue e ter autonomia para essa pessoa. Tá? Uma amiga minha, uma vez fazíamos estágio, depois cada um seguiu sua vida. Uma vez eu encontrei com ela em Taubaté, já cada um empregada, e a gente contando uma para outra de onde estava trabalhando, e ela estava me falando que ela estava com dificuldade de delegar. Ela tinha uma pessoa que fazia os serviços para ela, que ajudaria ela, né? Com planilha mais simples, com relatórios mais simples. E ela tinha dificuldade de delegar, porque quando ela pedia para a pessoa fazer, a pessoa demorava para fazer e às vezes fazia de forma errada. Então ela, na preguiça, ela pegava de volta. Então daqui que eu faço. Então quando a pessoa demorava muito, ela falava, então deixa que eu faço. Então ela tinha dificuldade de delegar. Então é uma coisa que ela estava trabalhando nela. A hora que ela pedia para essa ajudante dela fazer algo, ela começou realmente a falar o prazo, olha, eu preciso para essa hora, eu preciso que seja feito assim, 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 e esse é o tempo que você tem. E aí ela ficava quieta, ela não ia lá cutucar muito para saber, porque ela estava se autocontrolando para não pegar de volta. Então, esse é um processo também que algumas pessoas não conseguem fazer, que é delegar e acabam fazendo tudo. Nisso que você faz tudo,
Às vezes você deixa de fazer coisa importante porque você está fazendo um arquivo, porque você está fazendo envelope, colando envelope para colocar no correio, porque você está fazendo algo mais simples que uma outra pessoa poderia fazer. Separe um tempo para imprevistos. Tá? Por mais que você tenha o seu dia todo preenchido, que tem que ser feito ali toda hora, deixa ali um intervalozinho, porque pode ser que apareça algum imprevisto, alguma emergência ali para ser feito. E faça pausas. Tá? Faça pausas ao longo do dia para um café. Quem fica muito no teclado ali, teclando ali, faça pausa para você não ter problema de saúde, de LER, de DORT, que é que lesões por esforços repetitivos, né? E distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, LER, DORT. Então, tome um cuidado, faça pausas, saia, dê uma volta, ande um pouco, quem fica muito sentado. Tenha essas pequenas pausas aí no decorrer do dia que é importante também. Pessoal, desses 14 itens aqui, ó, que eu falei para vocês, né? Quais que vocês acham que vocês teriam mais dificuldade em estar realizando? Ó, vamos voltar aqui. Ó, estar disposto a mudar, ter consciência que você precisa ter um controle do seu tempo. Conseguir saber exatamente o que anotar numa agenda. Fazer as coisas que são rápidas. Às vezes você procrastina muito, você deixa sempre para fazer depois. Coisas rápidas e simples. A falta de anotação de afazeres. A falta de conhecer seus limites. Ficar falando sim para tudo. Não conseguir se planejar. Cadê o outro? Não conseguir ter uma noção do tempo que demora cada atividade. Falta de foco. Não conseguir ficar livre das distrações. Pensar muito antes de fazer. Então, falta de objetividade. A questão de querer fazer tudo. Não ter tempo para imprevisto. E trabalhar direto sem pausas. O que vocês acham aí que pessoalmente, para cada um, é o mais difícil? Quem quer falar? Professora, Oi. eu acho que é o dizer não sem, como diz, sem ser agressivo, sem... Eu acho que dizer não é o mais complicado para mim. Quem mais? Eu acho que dizer sim para tudo, querer abraçar tudo. Que eu trabalho numa empresa que, assim, eu tenho todas as minhas atividades separadas certinhas. Só que às vezes chega que nem eu faço etiqueta, eu gero as etiquetas das OPs, de ordem de produção. Então, às vezes chega uma OP ou outra, daí eu já vou lá e já faço na hora para a pessoa não ficar esperando. Daí, às vezes, eu atraso um pouquinho o meu serviço, mas eu consigo dar conta de tudo. Mas às vezes eu tenho que fazer tudo muito correndo, entendeu? Pela querer atender todo mundo. Então, o que mais? Saber dizer não, querer fazer tudo. Mais alguém aí? O resto, todo mundo controla bem o tempo, então? Não tem nada aí que possa fazer para melhorar esse controle do tempo? Não? Ó. Deixa eu abrir aqui de novo. A gente precisa começar conhecendo todas as atividades que nós temos, né? É necessário a gente começar aí
Conhecendo essas atividades, definindo, sabendo definir o que é importante e o que não é. Essa questão da importância, eu li um artigo esses dias que eu achei bem interessante. Às vezes a gente tem um supervisor, um chefe, que tudo para ele é importante, né? Tudo para ele é urgente, tudo para ele é naquela hora que ele precisa, naquele momento. E eu vi uma reportagem falando exatamente dessa urgência que os gestores têm de que tudo é para ontem. Dessa reportagem focava no gestor se autoavaliar para ele saber se exatamente o que ele está pedindo é porque é urgente mesmo, tem que ser feito naquele período, ou se é somente uma satisfação pessoal dele. Eu quero para quarta-feira às 9 horas da manhã porque eu quero. Então, esse artigo falava disso, e ele era especificamente para pessoas com cargo de gestão. Para você se autoavaliar. O que você pede para o seu subordinado com urgência é realmente porque é urgente ou você está querendo só satisfazer o seu ego? E eu tive já alguns superiores que realmente, quando eles pediam as coisas e falavam que era urgente, que precisava para o final do dia, precisava para logo depois do almoço, era perceptível que era só para satisfazer o ego. Às vezes eu entregava o relatório e eu falava, deixa aí, depois eu olho. Então não era urgente, né? Então, se você tiver algum gestor, algum superior que tenha esse hábito de que tudo é urgente, talvez você, como subordinado, tenha que ter esse feeling, né? Essa percepção de conseguir analisar. Ele me pediu 3 coisas. As 3 coisas são para depois do almoço. As 3 coisas são urgentes. Então, você precisa começar a ter o feeling de conseguir identificar o que é urgente, até para você negociar com ele, até para você chegar para ele, que é o famoso não, né? Que às vezes a gente tem dificuldade de falar um não, a gente aceita tudo. De chegar para ele e falar assim, ô fulano, você me pediu isso, isso e isso. Um relatório para o cliente, um relatório de despesa e um cálculo aí de faturamento. Posso te entregar esse relatório de faturamento às 2 horas, o relatório do cliente até umas 3h30 e o outro relatório até às 5. Mas aí você está propondo para ele, e você está propondo para ele em cima do feeling que você está tendo, da percepção que você está tendo. Porque você já conhece ali, já está habituado a fazer esses tipos de relatório, e você sabe que realmente, de repente, o relatório financeiro, por estar envolvendo questões de dinheiro, dos 3, seria o primeiro que é necessário você estar finalizando. Muitas vezes, até nessa análise, nessa percepção, você pode falar para ele, esse último relatório posso te entregar amanhã cedo, até umas 10 horas, e aí, em cima do que você está propondo para o seu superior, você acaba obrigando ele a também fazer uma análise disso. Bom, ele vai ter essa percepção assim, ele está falando que vai entregar esse primeiro no meio da tarde, esse outro no final da tarde e o outro de manhã. Me atende, né? Ele vai ter esse pensamento interno, não vai falar para você. Me atende é o suficiente para eu poder ligar para o cliente, negociar com o fornecedor, pedir um empréstimo no banco? Me atende. E aí ele vai te falar, ok, pode ser. Fica combinado assim. Agora, se ele realmente tem uma noção da urgência dele, ele vai falar, esse que você está pedindo para entregar amanhã, faz primeiro. Faz primeiro porque eu vou precisar dele para apresentar no banco. E deixa esse daqui do cliente para o dia seguinte. E aí ele vai te propor de volta um outro remanejamento ali de prazos ali da atividade. Então, sempre que você começar a receber muitas coisas para ser entregue no mesmo momento, com a mesma urgência, você faça uma análise do feeling, você faça alguma proposta para ele.
é uma forma de dizer um não sem dizer um não, né? E de não ficar aceitando tudo. É um jeitinho aí de fazer isso. E ele vai conseguir perceber que você tem uma organização, que você tem uma visão macro das coisas e que você consegue ali separar o seu tempo para estar fazendo o que é necessário. Olha essa tabelinha aqui que interessante, ó, de tempo. Tá aqui na tela. Deixa eu abrir aqui, senão eu não enxergo ela. É uma coluna para o que é urgente e o que não é urgente. E ainda, separando o que é urgente e o que não é urgente, você ainda pode separar o que é importante e o que não é tão importante assim. Então, assim, o que deve estar dentro dessas características? Importante e urgente. É aquilo que você tem que fazer agora. Isso, ele é extremamente importante para a empresa e é algo urgente nesse momento. Então, você vai ter ali crises, que às vezes a empresa está passando por uma crise. É urgente, importante, tem que fazer. Agora, nesse momento aí de pandemia, se por alguma questão está com uma crise financeira e amanhã é dia 5, tem que pagar o salário dos funcionários. Todos os gestores, gestor de RH, gestor de financeiro, gestor administrativo, é uma crise, está sem dinheiro para pagar o funcionário amanhã, que é dia 5. Vai todo mundo se envolver ali para achar uma solução, para pegar um empréstimo no banco, para pedir para um cliente antecipar um pagamento, para conseguir ter dinheiro em caixa para pagar salário de funcionário. Então, normalmente a empresa, vamos imaginar numa rotina normal, ela compra algumas matérias-primas, ela fabrica alguns produtos e vende para alguns clientes. Numa rotina normal, o cliente tem a data para pagar, esse dinheiro vai entrando em caixa. Quando chega dia 5, o caixa está positivo e o pagamento dos funcionários acontece de forma normal. Numa situação de crise, principalmente crise financeira, vai chegando o dia de pagar os funcionários e o caixa, a conta no banco está negativo, não tem dinheiro e não vai entrar dinheiro. Então, tudo que precisa ser feito para conseguir honrar esse pagamento tem que ser feito. Então, isso é uma coisa importante e urgente. Então, todo mundo ali acaba se envolvendo nisso. Às vezes, para a rotina para fazer algo urgente ali de uma crise. Algumas reuniões são urgentes, são reuniões marcadas pela gestão e acabam se tornando urgentes. Problemas urgentes. Vamos imaginar, o funcionário caiu lá na linha de produção, se machucou gravemente e teve que ir para o hospital. Gente, isso é um problema urgente que aconteceu. Então, faça agora. Você não tem como postergar isso. O socorro, o atendimento, repor uma outra pessoa para fazer a atividade dele, que de repente é uma atividade que não podia parar. Coisas urgentes ali, um problema urgente. Incêndios, que você tem que apagar incêndios, que de vez em quando aparece do nada um problemão assim. Para a rotina, vamos fazer isso aqui porque isso aqui apareceu. Os projetos com prazos, né? Então, se você se comprometeu com prazo, o prazo está chegando, aquilo é importante e é urgente. O que é importante, mas de repente não é urgente? Né? Que você pode decidir fazer no dia seguinte, fazer num outro momento. Ações de prevenção, ações para melhorar ali, prevenir ali acidente, melhorar o seu ambiente de trabalho. Preparar algo, de repente, pode ser daqui a 2 horas, não precisa ser agora. Eu preciso fazer um planejamento, porque eu vou fazer uma reforma no meu banheiro, no banheiro da fábrica. Então, eu vou fazer o planejamento, eu vou ver quantidade de material, fazer o orçamento, ver quanto que vai gastar, se tem dinheiro no caixa. Todo esse planejamento pode ser feito no momento ali que eu estou decidindo. Eu vou fazer vou sentar para fazer o planejamento com as pessoas na quarta-feira, das 10 às 12 horas. Pronto, está planejado, organizado
É importante, mas não é urgente. Definição de estratégias é importante, tem que definir estratégia para a organização, mas não é urgente. Alguns tipos de relacionamento ali, de conversa com o funcionário, de sentar, orientar o funcionário, orientar a equipe. Às vezes é importante, mas pode ser feito num outro momento. O que mais? Treinamento é importante, porque o funcionário está errando muito, mas posso fazer depois. E recreação também, às vezes eu posso deixar para um outro momento. Agora, o que é urgente não é importante. Delegue. É urgente, você está precisando de ajuda, você não vai dar conta. E não é tão importante assim que seja necessário você executar. Você pode ter uma pessoa te ajudando. Então, delegue. Delegue, por exemplo, eu preciso me concentrar para fazer um cálculo. Ô fulano, atende o telefone aí se o telefone ficar tocando. Fica com o meu celular aqui, caso algum cliente, alguém entre em contato, vai responder no meu celular. Então, são coisas que vão te distrair daquilo que você está fazendo e que você pode estar delegando. São as interrupções, telefonemas. Algumas reuniões que não é necessária a sua presença. Então, às vezes você é gestor. Gente, quando a pessoa é gerente, às vezes ela tem reunião o dia inteiro. Reunião com o dono, reunião com a equipe, reunião com o pessoal do financeiro, reunião com o pessoal de vendas, reunião com a RH. Às vezes é reunião o dia inteiro. Então, nem todas as reuniões é necessária a presença dessa pessoa. Ele pode pedir para alguém da equipe dele ir. Né? Ele pode pedir para um subordinado dele ir numa reunião externa, atender lá o cliente que chegou, ir numa reunião administrativa, vai lá para mim, coloca acesse essas pontuações e depois você me traga o que foi discutido. O que mais? Tarefas que forem delegáveis, todas as tarefas, delegue. Tarefas importantes para outras pessoas, não para você. Se você tiver alguém que consiga te ajudar, delegue também. E o que não é urgente não é importante. Você tem que eliminar. Fofoca. Que acontece muito, né, dentro da empresa. Conversas triviais, engraçadas, né, que fazem você perder o tempo. Cuidado com as conversinhas na hora do café, na cozinha. Cozinha, café. Às vezes você está ali e tem um superior de outra área. Então, ao invés de você ficar naquela fofoquinha, naquela conversa, né? É um bom local até para você falar do seu trabalho, para você começar a ser conhecido por outras áreas da empresa. Porque às vezes, se não tem oportunidade de conversar com um gerente de outra área, talvez seja um local para você fazer seu networking, que é divulgar o seu trabalho. Então, elimine essas questões, que sempre a gente tem na empresa uma pessoa ou um grupinho de pessoas que perde muito tempo na cozinha, fazendo fofoca de outra pessoa, falando de outro funcionário. Saia fora disso. Evite esse tipo de situação, porque isso, além de consumir seu tempo, ainda prejudica um pouco a sua imagem. Tá? Olhando esse quadrinho aqui, fica um pouquinho mais fácil vocês terem uma ideia de como definir todas as atribuições, atividades e conseguir separar aí por urgência, emergência, importância. Alguém quer comentar alguma coisa? João tá quieto, Guilherme tá quieto. E aí, gente? Vou perguntar então, hein? João, abre aí seu fone. Gente, o João nem tá aqui me escutando. Acho que eu tô falando sozinha. Eu tô vendo a Poliana me olhar. Só a Poliana tá assistindo a aula? Não. Não.
Ou a gente precisa começar a abrir esses vídeos. Às vezes eu tô aqui falando para vocês, olhando. Ixi, acho que eu tô falando sozinha. Acho que o povo ligou a câmera, bloqueou ali a câmera e o fone e deve estar jantando. Eu aqui com fome, assistindo novela. E aí, João? Vamos lá, João. Como que você organiza seu tempo hoje? O que você acha que você pode melhorar? João estava dormindo. Tá passando a mão no olho, estava dormindo. Olha só. Tá escuro aqui. Então eu estava dormindo. Mas, na verdade, eu não sou muito organizado em questão de coloco em papel, vou fazendo assim. Eu meio que vou gravando o que eu tenho que fazer, as coisas que eu tenho que tem prioridade, mas marcar mesmo eu não faço. Mas você acha que você consegue ter uma consciência que você poderia melhorar essa sua organização e que isso traria um resultado melhor? Sim, com certeza. Tá, e vai conseguir? Vocês dois estavam dormindo, né? Tô assistindo novela, né? Tá bom. Nádia, e você? Como é que é a sua organização hoje? O que você acha que você pode melhorar? Ai, eu faço, sempre fiz quando eu trabalhava mais por tempo, assim, igual meus quando tava lá no TC Tal, eu era muito preocupada em fazer o horário certinho, sabe? Eu tinha medo dos outros me xingar, de coisa, então eu tinha assim, eu tenho tantos minutos para subir o morro, eu tenho tantos minutos para descer o morro, eu tenho tantos minutos para chegar até o Marlene Miranda, que eu sabia que se eu não fizesse no meu tempo que eu tinha, eu ia atolar o horário, entendeu? Então, eu conseguia fazer o meu horário assim. Eu decretava, por exemplo, tem 15 minutos, 20 minutos para mim entrar lá do APAI até lá o fim. Aí se eu tolasse 5 minutos, eu sabia que eu ia tolar meu horário inteiro. Então, era muito certinho em questão disso. Em questão de marcar o que eu tenho para fazer, eu não marco assim do dia. Por exemplo, tem que hoje limpar tal coisa, fazer tal coisa. Não faço. Mas igual hoje eu fui na cidade, eu tinha que comprar várias coisas em vários lugares. Então, aí eu marco. Tem que ir nessa loja, e depois vou fazendo um risquinho onde eu fui para não voltar sem. E nas contas também eu marco. A minha filha falou, mãe, você marcou até a doação que você deu dentro do ônibus. Eu falei, ué, é dinheiro. Dinheiro você tem que marcar, senão depois eu não sei onde está o dinheiro. Eu costumo, quando eu vou no supermercado, eu costumo fazer uma listinha. Na verdade, eu já tenho um papelzinho que eu vou anotando que eu preciso de supermercado. Aí a hora que eu vou, para não esquecer nada, né? Para não ter que voltar no supermercado, né? Cadê o papel? Vou pegar o papel. Papel, olha. É assim que eu faço. Não, mas papel de supermercado, quando eu vou no centro da cidade, é assim mesmo. Pega um papelzinho, anota ali as coisas para não esquecer de entrar em lugar nenhum ali. Quem mais está aqui? Thaís, como é que é a sua organização no seu dia a dia aí? Normalmente eu tenho a rotina já de fazer as coisas tudo certinho, mas é gravado na cabeça mesmo. Só na cabeça? Só as contas da loja que normalmente eu marco no calendário, eu faço um risco quando tem conta. Aí, quando chega no dia, eu olho na agenda para ver o que é, se é cheque, se é boleto, se é algum depósito, alguma coisa, e faço. Daí, quando eu dou baixa, eu tenho um marcador e eu passo o próximo. Guilherme? E aí, Guilherme, como é que é a sua organização aí do seu tempo aí, do seu dia a dia? Como é que você separa aí as coisas para fazer? Bom, agora como eu estou desempregado, eu não tenho uma rotina igual quando eu estava trabalhando. Agora é mais, continuo acordando cedo. Agora que eu estou desempregado, eu tenho um costume que eu não fazia, tô lendo agora.
era uma coisa que eu não fazia nunca, agora eu tô lendo. Aí na parte da tarde, depois do almoço não todo dia, aí eu começo a entregar o currículo. Uhum. Mas quando eu trabalhava, o meu era assim, todo dia no serviço eu chegava 10 minutos antes. Sempre. Sempre foi assim. Chegava, dava aquela respirada, opa, vamos começar, aí para começar meu dia. Sempre foi assim, sempre o tempinho certo. Todo lugar que eu vou, eu quero chegar tipo 5, 10 minutos antes para parece que sai daquela correria, chega, se concentra para fazer o que você tem que fazer mesmo, de verdade. É. Aproveitando que você falou de chegar 10 minutos cedo, sabe quando na entrevista de emprego é perguntado assim, fale alguns pontos positivos de você. Gente, nunca fale que você é pontual, tá? Pontual é obrigação. Pontual não é diferencial. Pontual é obrigação. Então, isso eu já ouvi de uma entrevistadora. Que às vezes ela pergunta, fala um ponto positivo, né? Por que eu, né, devo contratar você e não o concorrente? Aí algumas pessoas falam, eu sou pontual, eu chego no horário. Gente, isso é obrigação. Ela falou assim que é uma resposta, né? Porque algumas pessoas ainda acham que pontualidade é diferencial. Não, pontualidade é obrigação mesmo. Nossa, Então, nunca pensei nisso. não, eu também não tinha pensado até ouvir isso de uma recrutadora, que é a minha amiga. E ontem, quem estava ontem, eu falei um pouquinho dela, né? Na hora que ela falou que ela gosta de contar uma historinha. E isso ela falou também na sala, quando ela foi falar com os meus alunos. Não fale que você é um pontual. Pontualidade é obrigação, não é um diferencial. Né? Então, agora, falar sobre o seu controle de tempo, sobre a sua gestão de tempo, acaba sendo um diferencial, às vezes, da forma como você vai contar ali para o entrevistador. Então, isso pode ser um diferencial. Quem mais está aqui? Poliana, como que você controla seu tempo? Olha, professora, para ser sincera, eu sou extremamente organizada ao ponto de, tipo assim, exagero demais. Questão de, a cama tem que estar tudo perfeitinho, é um toque, eu acho que eu tenho um certo toque. Mas eu tenho uma extrema organização. Por exemplo, dia de sexta-feira, eu que lavo minhas roupas. Eu moro com a minha mãe, só que eu que lavo minhas roupas, eu que limpo o meu quarto. Aí chega sexta-feira, como eu chego mais cedo do serviço, 4 horas eu saio, aí eu já vou, coloco a roupa para lavar, daí no sábado de manhã eu já sei que eu tenho que limpar meu quarto. No serviço também, eu sou bem organizada, limpo a mesa quando eu chego e vejo que está fora do lugar alguma coisa. Então, para mim, não tenho tanta dificuldade, não. E então, já que você já tem esse hábito, porque organização é um hábito que a gente tem que adquirir. Já que você tem, você consegue ver esse hábito te trazendo resultados positivos. Você consegue fazer mais coisas até, né? Sim, sim. Acaba sendo positivo. Quem mais está aqui? Júlia? Como é que é a sua organização aí do seu dia a dia, Júlia? Eu tenho um hábito também de ser organizada, muito organizada, do meu jeito, colocar as coisas no jeitinho que eu guardo mesmo. Que nem eu falei, eu faço minha lista, eu gosto de anotar o que eu vou fazer durante o dia, senão eu acabo me perdendo e esqueço de fazer alguma coisa também. Uhum. Deixa eu ver. Lilian, como é que é a sua organização aí? Então, no trabalho, eu tento manter a minha mesa bem organizada, assim, tudo no lugar. E em casa eu já tenho uma rotina que já vem de tempos, assim, né? Então eu não costumo anotar nada do que eu tenho que fazer, meio que eu já sei de cor. E assim, quando eu preciso sair para fazer alguma coisa, eu costumo anotar também no papel para não acabar esquecendo. É muito Legal. certinho. Tailana, como é que é a sua organização? Eu, quando eu pego uma coisa, eu guardo tudo no lugar certinho. Meu guarda-roupa é organizado, dobro minhas roupas, tudo certinho. Tem uma organização boa. Antigamente eu não era assim, mas eu fui aprendendo por ver a minha irmã fazendo. Daí eu falei, não, eu também tenho que aprender a me organizar certinho. Organizo as coisas da escola, as coisas de sair, assim, tudo certinho. Andressa?
Então, eu não tô sendo muito organizada ultimamente, né? Eu tô fazendo mais de cabeça. E que eu tô trabalhando só no final de semana e durante a semana, assim, eu vou fazendo coisa de cabeça mesmo. Pego o que tem que fazer, na hora eu vejo, vou e faço, assim. Aham. Tenho meio que rotina. Se você começar a ter um controle disso, nem que seja mínimo, né, o mínimo do mínimo, assim, com coisas às vezes pessoais, isso Aham. vai te dar uma habilidade automática, né? Com o tempo você vai se tornando, fazendo isso com mais hábito. E isso é um item importante, viu, dentro do emprego, assim, quando estiver trabalhando para algumas questões, assim. Pode ser algo diferencial. Uhum. Quando a gente olha que você tem, às vezes, 3 funcionários e um tá sobrecarregado mesmo, ele fica o dia inteiro ali trabalhando, mas no final das contas parece que ele fez pouco. E o outro tá ali, aparentemente, trabalhando de forma mais tranquila e entrega muito mais. Muitas vezes é uma questão de organização. Muitas vezes é uma questão de conseguir priorizar o que é importante. Muitas vezes é uma questão de pedir ajuda, de delegar, de separar mesmo, né? Porque assim, às vezes você está se esforçando, está se matando ali, trabalhando, ralando, ficando cansado e aparentemente parece que a outra pessoa entrega mais resultado, vende mais, é o vendedor que mais vende na loja. Então, às vezes, olha com atenção para isso, porque às vezes é uma questão de uma certa organização e controle do tempo ali. E isso é importante, tá? Hoje, várias funções, assim, dentro do comércio, dentro da indústria, que quando a gente fala, né, o que é importante hoje em dia, né? Trabalho em equipe, sempre se falou que era importante você saber trabalhar em equipe. Sempre se falou que era importante você ser sociável, que era importante você ter iniciativa, que é importante você ser uma pessoa proativa. Isso são comportamentos que sempre foi falado para gente. Agora, estão surgindo alguns comportamentos, questões comportamentais, atitude, que estão sendo olhadas com mais agrado, assim, que está agradando mais os empresários. Então, aquele funcionário que é adaptável, que facilmente ele se adapta a uma nova situação. Porque assim, vamos imaginar que tem uma mudança muito brusca, né? Vamos imaginar que o seu gestor fala assim para você, olha, a partir de segunda-feira, você que está aqui na área financeira vai trabalhar na área de vendas. Se você não quer, você não gostaria, você sente que você está sendo menosprezado, às vezes você não encara aquilo como um desafio novo, você não vê uma oportunidade, e às vezes você fica muito tempo só reclamando, só falando, ai, eu não queria ir, ai, que coisa chata, que não sei o quê, ai, eu não me dou bem com a equipe, ninguém gosta de mim, ele está fazendo isso de propósito. Então, o quanto antes você se adaptar a uma nova realidade, porque às vezes acontece, menos você vai sofrer, né? E mais rápido você vai começar a trazer resultado. A questão da resiliência, né? Porque às vezes você fica desanimado, você perde a motivação de trabalhar, cai lá embaixo e você precisa recomeçar em algum momento. Então, você ser uma pessoa resiliente, né? Que enfrenta situações difíceis e que consegue renascer nessas situações difíceis. Então, adaptabilidade. Oi? Comigo aconteceu isso, que assim, eu trabalho numa fábrica, eu entrei lá como menor aprendiz. E eu comecei como auxiliar de montagem, aí depois eles me passaram do setor administrativo para dar entrada em nota fiscal, aí depois me colocaram na área de financeiro, depois me colocaram no marketplace, aí depois me colocaram na qualidade e hoje eu estou no PCP, 7 anos que eu trabalho lá. Já passou por vários locais. Já.
Então, assim, hoje em dia, além de trabalho em equipe, iniciativa, proatividade, comunicativa, eles estão fazendo dinâmica, buscando profissionais com essas características. E uma das características são pessoas que conseguem se organizar dentro do seu tempo, né? Consegue ali organizar e saber ter esse autocontrole. Então, vale a pena, Andressa, quem ainda se organiza pouco, e aos pouquinhos ir tendo esse controle aí do tempo aí, dividindo melhor seu tempo para aproveitar mais aí, né? Tudo que tem que ser feito. Vitória, como que é a sua organização aí do tempo? Bom, eu não trabalho, mas eu também não tenho o hábito de escrever o que eu faço, mas eu tento estabelecer uma rotina em casa. Por exemplo, eu acordo 9, 10 horas, como, arrumo a casa, daí de tarde eu faço um exercício, daí tipo, eu separo 2 horas para estudar inglês em casa, daí agora o curso de noite. Eu tento manter uma rotina, assim, uma organização. Liliane? Liliane? Lívia? Tá aí? Acho que a Liliane não tá. A Lívia tá escutando? Acho que nem a Lívia nem a Liliane não está. Não estão. Professor, Oi! mas assim, para a gente que trabalha em comércio, é tudo diferente todo dia, porque são coisas que aparecem. Ó, vai aparecendo durante o dia, coisas diferentes para fazer. Os Então, incêndios, né, que vão aparecendo. sim, a minha sala parece a casa da mãe Joana. Toda hora tem alguém pedindo alguma coisa. Aí dentro da sua realidade, você vê o que você consegue controlar. Lá na prefeitura, eu vou dar um exemplo para você, lá na prefeitura tem atendimento ao público, né? Tem um atendimento lá que funciona das 8 até as 5. E, por exemplo, o pessoal, tinha uma menina que trabalhava lá, ela era engenheira, arquiteta. E ela, dentre as funções dela, era atender as pessoas que iam lá com um projeto de construção, a BITS, conferir os projetos, ver se estava faltando uma coisa. Então, era atender a pessoa ali presencialmente que ia lá tirar alguma dúvida. Só que dentre as funções dela, ela também tinha que ir para a rua, fazer vistoria. E nas vistorias que ela, né, faz na rua, de projetos de construções, sempre quando ela volta para dentro, ela tem um relatório que ela tem que preparar do que ela viu na rua, né? Do que ela viu no local. Preparar esse relatório, anexar o processo, ver se tinha pendência e tal. E teve um certo momento que estava indo tanta gente lá, então às vezes ela estava fazendo um relatório, tinha que ir lá atender alguém que chegou lá no atendimento. Ela estava lá concentrada, ela tinha que ir lá atender alguém. Então ela estabeleceu um horário. De manhã, ela não atendia pessoas pessoalmente. Quem quisesse falar com ela pessoalmente para tirar alguma dúvida, poderia ir na parte da tarde. Então, a parte da manhã, ela reservou para ir para a rua, fazer vistoria, e para fechar os relatórios que ela tinha que fechar. Então, ela foi uma organização que ela criou, ela pediu, né, para o chefe para fazer dessa forma. Aos poucos, né, as pessoas foram se habituando em ligar para ela à tarde ou ir lá pessoalmente só no período da tarde, porque de manhã ou ela estava fazendo vistoria ou ela estava fechando algum relatório. Então foi uma organização que partiu dela, porque ela estava ficando perdida, confusa. Ela mal sentava na cadeira dela para fazer um relatório, tinha que voltar lá para frente porque tinha alguém lá chamando ela. Então ela começou a ficar perdida, tumultuada e as coisas começaram a ficar muito grandiosas, assim, então ela preferiu se organizar desse jeito. Ali, João, onde você trabalha, se você conseguisse ter umas 2 horinhas para coisas que já são ali rotineiras, todo dia tem que fazer,
e os outros problemas você resolvesse nas outras 6 horas, assim, algo assim, seria o ideal, né? Conforme você conseguir, for possível, você ter uma faixa de horário para fazer rotina, por exemplo, vamos imaginar que você faz faturamento, que você emite nota fiscal. Todas as notas fiscais eu emito das 10 ao meio-dia. Se você conseguir se organizar desse jeito e funcionar, já dá um efeito legal aí, um efeito positivo. Sim, dá para fazer dessa forma, assim. Dificulta um pouco, porque como a gente fica atrelado ao recebimento também, acaba... deixa a gente meio perdido às vezes. Sim. Mas o que é rotineiro a gente faz. Normalmente eu faço a hora que eu chego. Eu tento eliminar tudo que tem para fazer, depois eu fico mais tranquilo. Joia. Mais alguém quer falar? Não? Então, acho que só temos... Vamos ver aqui qual que é o próximo slide. Tá aqui. Olha, uma forma bem simples, muito mais simples do que a agenda, é um checklist, que é esse hábito nosso de anotar um papel. Né? Anotar num papel e ticando e riscando ali o que já foi sendo feito. Às vezes o checklist ele é muito mais simples do que a agenda. Né? Eu gosto muito do checklist para minha rotina diária. A minha agenda eu costumo colocar mais assim, algo como médico, alguma coisa que eu tenho um horário para estar lá, né? Mas a minha rotina diária de atividades e afazeres, eu prefiro o checklist. Eu acho que ele já dá um efeito aí muito bom. A agenda, se você tem um hábito da agenda, você pode usar algumas marcações aí que facilite o seu entendimento. A própria agenda do celular, ela tem a opção ali de você colocar cores, né? Você pode colocar cor para compromissos pessoais, diferente dos compromissos profissionais, diferente de coisas de lazer. Então, você pode trabalhar com cores diferentes aí. Enfim, a forma que for melhor para você de visualização, post-it, tudo que vocês acham que é importante aí, tudo que vai ajudar, né? Uma folhinha na geladeira do que precisa comprar, ou de organização do que vai ser feito ali, qual o dia que você vai lavar o banheiro, lavar roupa, qualquer que seja aí a sua organização aí, ela já vai ajudar e muito, tá? E se for algo profissional que envolve recursos da empresa, projetos a longo prazo, a médio prazo, use uma ferramenta. Vocês lembram do 5W2Hs, né? Faz um plano de ação onde você vai ter vários responsáveis, né? Você não é a única responsável por tudo, onde vai ter prazos para cada atividade, onde vai ter ali uma ideia ali do valor que vai custar aquela atividade, e é uma ferramenta mais profissional, mais formal. É uma ferramenta para você apresentar em reuniões, uma ferramenta para você guardar depois como histórico de como que foi realizado algum projeto, mas aí é algo mais de trabalho de equipe realmente. Mesmo tendo essa ferramenta de trabalho de equipe, sendo que você está inserido dentro dessa equipe, a sua organização, você faz aí, checklist, uma agenda, do jeito que você achar melhor. Perguntas sobre organização? O que eu acho que é importante realmente é ter essa noção que é, sim, uma atitude que está sendo observada hoje. E que na hora da entrevista, se você for uma pessoa organizada, mesmo que você não tenha uma experiência profissional para contar, porque você nunca trabalhou, você falar da sua organização dentro do seu lado pessoal, tá válido também. Porque eles vão saber que essa pessoa nunca trabalhou, não tem uma experiência de emprego.
mas ela é organizada na vida pessoal, ela vai ter essa atitude aqui dentro também. Tá? Isso sim, eu acho que é um diferencial. Mais importante do que falar que é pontual, que chega no horário certo. Gente, perguntas, todo mundo colocou o nome aqui no chat? Não esquece, tá? De colocar o nome lá no chat, lá. Eu vou copiar e colar e mandar lá para a coordenação para eles fazerem um certificado para vocês. Joia? Tranquilinho? Vamos agora assistir novela ou não? Ó, eu ainda não vou assistir novela não, vou preparar a aula de vocês a semana que vem, que já está quase pronta já também. Semana que vem a gente volta aí. A gente vai usar o Classroom, tá? Do Google, uma plataforma nova aí. Amanhã a gente vai falar de comércio, de vendas pela internet, do e-commerce, que deu um boom aí também na pandemia. Foi uma surpresa agradável aí para as empresas aí que já estão vendendo. Aquela Luiza Trajano, Magazine Luiza, dobrou o faturamento dela nesse período. Enquanto muitas empresas acharam que iam ter prejuízo, algumas souberam aproveitar a oportunidade e cresceram aí assustadoramente. A gente vai falar do e-commerce amanhã. E depois, quinta-feira, a gente fala de roteirização. Eu olhei para cá, né? Vou mostrar para vocês. Ó, não sei se vai dar para ver. Estava falando de... Olha aqui minhas anotações de vocês. Por isso que eu olhei aqui, ó. Calendário lá em cima que eu mandei para vocês. Aqui é um curso que eu estou fazendo, as datas. Aqui, né? Hoje eu tive esse curso, que é do Tableau. Aqui é uma ferramenta nova que a gente tem para preencher o Tableau e uns post-it, ó, meu cantinho. Então, assim, cada um vai escolher a melhor forma aí de registrar, de organizar, que é melhor servir aí, tá bom? Mas não deixem de fazer, eu acho que é importante. Bom, pessoal, boa noite, então. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, tchau. Eu Boa noite. Eu filmei, tá? Gravei. Mas como a gente tem um Classroom, tô esperando eles ainda falarem qual canal que a gente vai subir os vídeos, mas acho que vai ser só semana que vem. Eu subo os vídeos, depois se alguém quiser assistir de novo. Joia? Boa noite, então. Eu vou parar a gravação. Boa noite.